sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. O tema do culto desta noite é a comunhão redentiva de Cristo. Graças a Deus, porque podemos estar em comunhão pela redenção que temos em nosso Salvador. E é com o coração adorador ao Cristo, o nosso Redentor, que nós vamos adorá-lo nesse momento. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Faremos a leitura do capítulo 5, versos de 1 a 11. Peço que os irmãos coloquem de pé para fazermos a leitura do texto sagrado. Romanos, capítulo 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça ao nosso Cristo, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Verso 8: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É com o coração em adoração a Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós quando éramos pecadores, é que nós o adoramos, que nós glorificamos, é que nós exaltamos, é que nós nos quebrantamos na sua presença. Então vamos adorá-lo com uma palavra de adoração, de oração de adoração ao Senhor. Que Deus, Gabriela, nos conduza nesta oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, Senhor, maravilhoso em Tua presença. Mesmo com chuva, Pai, nós sabemos que isso é providência de Ti, Senhor, para todos nós, a Sua graça para todos. E nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, enquanto tantos não podem, Senhor, mais fazer reuniões como essas. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vida e saúde para estarmos aqui mais um domingo, Pai. Nós Te adoramos, Pai, engrandecemos o Seu nome, porque só o Senhor é digno de toda essa adoração, de todo o louvor e de todas as palavras, cânticos que serão cantados, lidos aqui, Pai. E que o nosso louvor, a nossa adoração suba como aroma suave para Ti, Pai, porque nós estamos aqui de coração aberto para fazermos o melhor para Ti, Pai, porque é isso que o Senhor espera de nós e que nós esperamos entregar para o Senhor de coração aberto e com o coração mais puro que pudermos ter agora, Pai, mesmo sendo pecadores. Nós sabemos que o Senhor nos livra de todos os pecados, desde a cruz, Pai, tem nos libertado. E por isso nós podemos orar diretamente a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe o restante desse culto e que nós saímos daqui modificados, Senhor, da forma como entramos, Senhor. Que o Senhor faça a Tua
o teu milagre na nossa vida, Senhor, como tem feito todos os dias, e que nós possamos reconhecer isso todos os dias e fazermos a diferença, assim como o Senhor nos ensinou a fazer, Pai. Amém. Em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Amém. Amém. Vamos adorar ainda com louvor o hino Maravilhas Divinas, hino 33. Os irmãos que abrem suas Bíblias ainda em Romanos, agora no capítulo 3, faremos a leitura dos versos 23 a 26. Mesmo assentados, peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei.
Romanos capítulo 3, de 23 a 26. Texto para nosso momento de confissão de pecados, de contrição e arrependimento. A palavra de Deus nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é com essa consciência, de acordo com a verdade da palavra de Deus, é que nós nos quebrantamos, é que nós agradecemos, é que nós confessamos pelo perdão, confessamos os pecados e agradecemos pelo perdão em Cristo Jesus. Momento de confissão, momento de quebrantamento, momento de você se colocar humildemente na presença do Senhor nessa noite, no culto solene a Ele, no reconhecimento de que nós só podemos prestar esse culto pela sua grandiosa e maravilhosa graça, pela sua misericórdia que nos perdoa e nos permite chegar diante da sua presença pelo nosso justificador, pelo nosso mediador, pelo nosso advogado, pelo nosso intercessor, Jesus Cristo. Então, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor, uma oração de confissão, de contrição, de arrependimento. Vou pedir ao nosso irmão, Presbítero Donizete, que nos conduza nessa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de saber que o Senhor é o nosso advogado, é o nosso assessor, é o nosso sacerdote que nos intercede perante o Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja benigno e misericordioso, e nos perdoa, nos purifica, Senhor, para que possamos ser santos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas iniquidades. E sabemos, ó Pai, e pecamos porque somos ainda pecadores, nós ainda não somos perfeitos e santos como Tu és, Pai. Sabemos que um dia seremos como o Senhor. O dia que o Senhor voltar, seremos ressuscitados. Aí sim seremos santos como o Senhor. No momento nós somos pecadores, somos falhos, mas pela Tua graça, Senhor, no nome maravilhoso do Teu Filho, o Senhor olha para a gente e vê o sacrifício do Teu Filho ali e nos perdoa, Pai. Nós rogamos, perdoa os nossos pecados, a nossa falta. No nome maravilhoso do Teu Filho amado Jesus, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Vamos, em confissão, cantar o hino Desafio, hino 270 do nosso cenário. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé ao som do hino. Morri na cruz por ti, por nós.
texto de Romanos, capítulo 5, na continuidade, a partir do verso 12 até o verso 21. Faremos essa leitura de forma alternada. Romanos 5, de 12 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Destaque o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é com o nosso coração consagrado, reconhecido, desse segundo Adão, que nos livra do pecado, é que nós louvamos ao Senhor. Vamos louvá-lo nesse momento, consagrando a nossa vida ao Senhor, que nos salvou. E enquanto cantamos 2 cânticos de louvor ao Senhor, os irmãos também que vieram preparados podem fazer consagração de dízimos e ofertas aqui no gasofilaço. Vamos louvar ao nosso Deus. Olho para
carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz, o Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da Graças a Deus pela cruz. Antes e depois da cruz. Muda a história de um pecador. Vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas e consagrando também a nossa vida na presença desse Deus que nos resgatou, nos redimiu dos nossos pecados. Quero pedir ao nosso irmão, Diácono Getúlio, que nos conduza nessa oração. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor nos protegeu, nos guarda todo dia,
te agradecendo também, Pai, por todos esses vídeos e ofertas que foram ofertadas nos nossos braços. Que o Senhor abençoe essa oferta e abençoe aqueles que ofertaram, que ensinaram, Pai. E aqueles que não puderam, Pai, sabemos que nós estamos numa situação difícil. O Senhor abra as portas de emprego, Pai, para esse pessoal. Amém. E sabemos que tudo o Senhor tem o poder para isso. Amém. E que a Conselho da Segredo use esse vídeo de oferta sempre em favor da tua casa. Amém. Pai querido, agora o Senhor usa a boca do teu servo para que traga uma palavra para edificar nossos corações. Amém, Jesus. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar-nos. Passamos o momento da edificação, do ouvir a palavra do nosso Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 13 e 14 apenas. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Oremos. Pai, tudo que foi cantado aqui nesta noite, tudo que foi lido, remete para a tua cruz, remete para o teu sacrifício, porque éramos pecadores, ó Deus, mortos em nossos delitos e pecados. E a cruz foi o preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados para a nossa redenção, como o texto que acabamos de ler. Obrigado, Deus, por isso. E fala, Deus, aplica essa mensagem mais profundamente, Pai, no nosso coração, no nosso entendimento. Abra, Pai, a nossa visão espiritual. Abra o nosso coração e mente, para que possamos entender a profundidade da cruz na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o Cristo Redentor. É curioso que o símbolo nacional, conhecido mundialmente do nosso país, seja o Cristo Redentor. É uma imagem, quando você fala em qualquer parte do mundo sobre o Brasil, vem à mente das pessoas o Rio de Janeiro com o seu Cristo de braços abertos. Esse é um monumento, esse é o símbolo que representa o nosso país. E graças a Deus por isso. Quantos países estão aí sendo lembrados pela sua imagem de Buda, de Maomé, de tantos santos? E nós, é claro que não adoramos imagens de esculturas que aponte para homens, mas nós adoramos o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a imagem de Cristo é a imagem daquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é isso que o texto que nós lemos aqui, nesse capítulo 1, vai falar. Né? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é plenitude da divindade está nele. Ele é antes de todas as coisas. A carta de Paulo aos Colossenses é para tratar com a igreja de Colossos e para as outras igrejas sobre a pessoa, sobre a obra de Cristo e sobre a suficiência de Cristo. Nós já falamos um pouco aqui quando pregamos neste mesmo texto, abordando outros aspectos, trazendo mais sobre a história, né, da igreja de Colossos,
trazendo mais sobre o contexto dele ali, e apenas para trazer a memória dos irmãos rapidamente, o ponto hoje não é esse, de falar sobre esse contexto histórico, mas mostrar que aquele povo precisava conhecer o Cristo Redentor. A suficiência desse Cristo, que é o único que tem o poder de redimir o seu povo do seu pecado, de regenerar o seu povo. Esse é o propósito de Paulo ao escrever a igreja de Colossos. E a gente já falou daquele contexto em que tinham ali, pelo que tudo indica, quando o apóstolo Paulo vai falar para que eles não fossem deixados se levar por raciocínios falazes, por enganos, e pelo tempo da carta, que foi escrita ali por volta do ano 60 depois de Cristo, naquele contexto de Paulo na prisão ainda domiciliar, depois ele foi preso em masmorras, em cárceres mesmo, mas aqui ele estava preso no seu domicílio, ele estava preso em Roma, mas na sua casa, e ali ele recebe a visita de Tíquico, ele recebe a visita dos fundadores da igreja de Colossos, que vão ali até ele, mas provavelmente ali, ele menciona aqui, provavelmente ele era o pastor, o que administrava a igreja de Colossos, era Epáfras. Então Epáfras, Tíquico estavam ali, e ali na sua residência, os irmãos devem se lembrar, quando preguei, falando sobre Filemão, é onde também Paulo, ele diz para Filemão que ali, naquele momento, ele fez um filho na fé, que era um escravo de Filemão, Onésimo, ou seja, Deus providenciou para que Onésimo saísse da região de Colossos, da região de Filemão. A igreja de Filemão a igreja de Colossos começou na casa de Filemão. Onésimo era escravo de Filemão, mas Deus providenciou para que Onésimo, o escravo fujão, fosse para Roma, e lá na prisão de Paulo, ele encontrasse, fosse discipulado por Paulo, se tornasse seu filho na fé. Então Paulo está ali agora com seu filho na fé, o escravo fujão Onésimo, ele está ali com Epáfras, que é o fundador da igreja de Colossos, que era na casa de Filemão, que começou na casa de Filemão. Ele está ali com esses homens ali. E Paulo ali em Colossos, ele recebe informação dessa igreja que não foi fundada por ele, mas sim por Epáfras, junto com Filemão. Ele recebe a notícia de que aquela igreja, primeiro ele recebe excelentes notícias da igreja, como ele vai falar aqui no capítulo 1, ele vai falar que ele dá graça, por esta razão, capítulo 1, verso 9. Também nós, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade para viver de modo digno. Mas no capítulo 3 ele vai dizer da graça que ele dá a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Amor, fé e esperança era uma característica dessa igreja, que deve ser a característica de toda igreja cristã, de todo cristão. Isso tem que ser a marca dessa igreja, e isso se achava na igreja de Colossos. Paulo dava graças a Deus por isso, apesar de não ser uma igreja fruto do trabalho dele, mas era uma igreja que chegou ao seu conhecimento por Epáfras, que lhe trouxe essa notícia. E Paulo, desde que antes de Epáfras trazer agora essas novas notícias, Paulo já teve conhecimento anterior dessa igreja, e ele fala que ele dava graças a Deus por tudo isso, pela fé, pela esperança, pelo amor dessa igreja, pela característica firme desses fundamentos que devem se caracterizar a igreja de Cristo. Fé em Jesus Cristo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Era uma igreja que vivia numa comunidade onde se prevalecia o amor e a esperança, não no sentido de acreditar em algo, mas a esperança de esperar, a esperança da certeza por conta da fé que eles tinham, que é a certeza, a convicção das coisas que se esperam, de fatos que não se vê, apenas aguarda.
apenas espera. Então, a esperança na Bíblia é de esperar aquilo que é correto, aquilo que é certo que vai acontecer. Então, eles tinham tudo isso, eles viviam nesse fundamento. Paulo dava graças a Deus por isso. Mas qual era o problema, então? A gente não sabe, é uma carta. Paulo não dá todos os detalhes do contexto, do problema dessa igreja. Mas quando ele fala para eles não se enveredarem por enganos, por raciocínios falazes, para aqueles enganadores, significa que um problema que estava acontecendo dentro daquela igreja é que as pessoas estavam indo por raciocínios falazes, por erros, por enganos, de pessoas que estavam se filtrando no meio da igreja para trazer heresias, para trazer enganos a respeito de quem era Jesus. E aí a gente vai então para as histórias daquela época, do que tinha, então, para a gente tentar imaginar qual poderia ser esses enganos. Então era uma época em que o gnosticismo era muito grande, a gente já falou disso daqui, gnose, sabedoria, entendimento, pessoas que achavam que pelo seu elevado conhecimento eles tinham acesso a Deus, e somente algumas pessoas, os gnósticos, eram essas pessoas especiais que tinham acesso ao conhecimento de Deus, e por isso somente eles poderiam falar desse Deus, e eles traziam então informações ali dizendo que traziam da parte de Deus, e para eles Jesus era um Deus menor, não era nem um homem, somente homem, mas era uma divindade menor, uma divindade pequena, porque Deus não poderia, sendo santo, se tornar homem. Esse era o princípio ali, daquele do platonismo, aquela ideia de matéria é má, espírito, alma é bom, logo um homem não pode se dizer Deus em corpo humano. Ele não pode ser totalmente Deus. Deus não habita em corpo humano, porque a matéria é má. Então a alma é boa. Mas esse era um homem especial, mas ele não podia ser Deus. Então, se nessa época tinham esses problemas, e Paulo vai combater raciocínios falazes, a gente leva a crer, apesar de Paulo não deixar claro, que talvez esse fosse um dos problemas daquela igreja. Além de outras coisas, sincretismo religioso, vamos juntar isso aqui, vamos manter lá a cultura do Antigo Testamento, porque a gente precisa também daquilo. Isso é bom, mas não é suficiente, a gente precisa enxertar mais isso daqui. E Cristo não era suficiente no momento de cultos dele, como hoje não é suficiente um monte de igreja que traz para o culto um monte de coisa. É o que a gente chama de sincretismo. Você pega um monte de coisa e coloca ali para cultuar a Deus, e que aquilo não procede da palavra de Deus. O ascetismo, o monastério, da onde vem o monastério, das pessoas que ele, para se purificar, elas precisam viver longe do contato de pecadores, de outros, para dar uma aproximação com Deus, uma santidade com Deus. Então existiam todas essas coisas. O apóstolo Paulo, ele vem para pregar o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. Então Paulo vai mostrar quem é Jesus para a igreja de Colossos, para que eles não vivessem mais debaixo de enganos, daqueles enganadores, daqueles que colocavam um monte de coisa onde só deveria habitar Cristo e a suficiência de Cristo para a sua igreja. Paulo vai quebrar tabus, Paulo vai desmistificar sofismas, mentiras, erros, enganos, um monte de coisa estava acontecendo ali. E Paulo vai apresentar então, irmãos, aí termina aqui então esse contexto aí, recapitulando rapidamente, para que os irmãos entendam que Paulo, o objetivo dele é apresentar o Cristo Redentor para a igreja de Colossos, e que ele é suficiente para tudo que o homem necessita. E ele é o cumprimento de toda a profecia, ele é o cumprimento das Escrituras, nele tudo se cumpre.
E é isso que a igreja precisa entender, meus irmãos. Se nós não entendermos a suficiência de Cristo, nós não o cultuaremos como devemos cultuar. Nós não prestaremos o devido culto. Infelizmente, esse Cristo Redentor, apresentado por Paulo para a igreja de Colossos, parece que ele tem perdido o seu significado ao redor do mundo, que não o vê mais como suficiente e que não o adora como ele deve ser adorado. Essa carta é para mostrar para nós, a igreja de Cristo, quem é Jesus. Isso aqui é um tratado cristocêntrico, é assim que é chamada a carta de Paulo aos Colossenses. É um tratado cristológico, cristocêntrico, mostrando, estudando e mostrando a pessoa de Cristo. É uma teologia sobre Cristo, quem é Ele. E isso nós vimos hoje, por isso que eu introduzi aqui essa palavra nessa noite, com a nossa imagem, né, do Cristo Redentor. Nós temos esse movimento mundialmente conhecido. No entanto, como tem sido tratado, como tem sido o nosso Brasil. Jesus tem sido o Redentor desta nação, Ele tem sido o Senhor desta nação, Ele tem sido o Cristo, o nosso Redentor de verdade. Me parece que não tanto assim, pelo menos na grande maioria da população brasileira. O que nós temos visto nas passarelas de samba é um Cristo vilipendiado, é um Cristo adulterado, é um Cristo totalmente blasfemado. São memes e memes e memes e memes feitos com a imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador. Tem Cristo voando para lá, tem Cristo caindo para a terra, tem Cristo isso, tem Cristo para aquilo. Se consultar no Google, você vai ver quantas aberrações têm sido feitas com a imagem do nosso Senhor e do nosso Redentor. Então a pergunta para nós nessa noite é: Cristo tem sido o Redentor da sua vida? Ele tem sido o Senhor realmente como deve ser? Cristo é o teu Redentor? E eu digo isso porque nós estamos falando de comunhão dos santos. É tão bonito isso, a comunhão dos santos. Estamos vivendo em comunhão, né? Participamos da mesa do Senhor, comungamos da ceia, desse momento de coinonia, de fraternidade, de igreja de Cristo. Mas, irmãos, para haver comunhão, antes precisa haver redenção. Não há comunhão sem redenção. Cristo precisa ser primeiro o nosso Redentor. E Redentor significa resgatador. O Redentor de uma pessoa é aquela pessoa que paga o preço pela redenção dela. É você pagar o que devia a alguém para que ela seja liberta. Isso significa ser redentor. Pagar uma dívida. E a palavra de Deus nos mostra qual era essa dívida nossa. A nossa dívida, o salário do pecado, é a morte. E nós lemos: todos pecaram, carecem da graça de Deus. Então, qual era a dívida que nós não podíamos pagar e que precisávamos de um redentor? Precisávamos de alguém que nos redimisse. Precisávamos de alguém que pagasse pelas nossas dívidas. Se o salário do pecado é a morte, esse Redentor não poderia pagar de outra forma, senão através da morte. Porque este é o salário do pecado. Este é o salário do pecado. A morte. Esse Redentor, esse resgatador, alguém que quisesse pagar por essa nossa dívida, teria que morrer pelos nossos pecados. Não tinha outro, porque este é o pagamento. Não tinha como dar um jeitinho brasileiro, pagar um suborno para Deus. Deus não aceita o suborno. Foi Ele que fez a lei. E Ele é fiel em cumprir o que Ele diz. E
que precisava ser com a morte. Então Paulo está mostrando que Cristo é o nosso resgatador, que Cristo é aquele que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E quando isso acontece, naquele momento em que Cristo está pregado na cruz do Calvário, e que ele expressa uma expressão grega, tetelestai, que significa está pago. Nossa tradução coloca está consumado. Mas a ideia é está pago. A dívida foi paga. Não há mais dívida. Foi pago. Eu sei que foi pago com alto preço. Se o preço foi pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então Cristo é o nosso Redentor. As pessoas deveriam subir no morro do Corcovado, onde está o monumento histórico do nosso país, a imagem do Cristo Redentor, não apenas por um mero passeio turístico, para olhar lá para baixo, mas para pelo menos trazer à memória o que simboliza aquele monumento, o que simboliza aquela imagem. A imagem representa o nosso Cristo. Concordo que no lugar daquela imagem deveria ter uma cruz vazia. Uma cruz vazia. Para mostrar que ele não está lá, mas foi por meio dela que ele pagou os nossos pecados. Mas ainda assim, é a imagem que dizem ser do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então não deveria ser apenas um ponto comercial e turístico. Deveria ser um ponto que as pessoas trazerem à memória, e aquele povo daquela cidade principalmente, trazer à memória, Cristo Redentor é o símbolo do nosso país, da nossa cidade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor nosso é o Cristo encarnado. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é o Deus conosco. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o apóstolo Paulo ainda em Efésios, ele vai dizer que essa redenção, que essa remissão dos pecados é segundo a riqueza da sua graça. Isso se deu por conta da riqueza da graça de Deus. É um favor imerecido. A dívida não era dele. Ele não precisava morrer pelos nossos pecados. Ele morreu por uma dívida que era nossa. E é por isso que Paulo dá graças a Deus pela igreja de Colossos. Porque eles tinham essa fé. Eles tinham essa convicção. Eles viviam nesse conhecimento, nessa esperança. Eles viviam nessa tríade do amor, da fé e da esperança. Paulo vai dizer para eles, portanto, no capítulo 3, quando ele está lá para frente, caminhando sobre isso, que ele vai discorrendo sobre a pessoa, sobre a obra de Cristo, sobre a sua suficiência, ele vai dizer, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E isso é muito importante, irmãos, porque quando Paulo vai falar sobre isso, ele repete muito isso na sua carta, falando dessa majestade de Deus. O autor aos Hebreus, então, que alguns acreditam que seja o próprio Paulo, mas o autor aos Hebreus destaca muito isso, que ele está sentado à destra, e o salmo que é mais citado no Novo Testamento, falando a respeito de Cristo, é o Salmo 110,
quando diz que disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 8,6 diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. E esses salmos são os mais citados no Novo Testamento para confirmar que Cristo era esse que faria isso. Era deste que o Antigo Testamento estava se referindo. É este que sentou à direita do trono de Deus nas alturas, na majestade, e que todas as coisas estão agora debaixo dos seus pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 27. Hebreus 1,13. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Hebreus ainda 2,8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vão percebendo como cada texto, apesar de fazer referência ao cerne da questão, que é a mesma, do seu poder, do seu domínio, mas vai acrescentando detalhes, um complementando o outro, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus 8:1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade nos céus. Hebreus 10, de 12 a 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, se antes estava falando de um sujeito aqui, indefinido, do 10 não deixa dúvida. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, que foi o que nós lemos na liturgia, assim como o pecado de um homem, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem veio a salvação. E o texto de Hebreus confirma quem é este homem. Jesus tendo oferecido sacrifício. 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Cristo está reinando até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Veja como que a coisa mostra o que foi, o que iria ser, o que foi. O que iria ser se assentará um, assumirá o trono, e ele será esse que colocará os inimigos debaixo dos seus pés. Aconteceu na cruz. Os apóstolos confirmam quem era esse, que aquilo estava se cumprindo, e agora mostra ainda o que está acontecendo hoje, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, ele reina. Hebreus 5,6. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6,20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Veja quantas vezes, por que repete tanto? Irmãos, sumo sacerdote, para mostrar para nós quem é esse Cristo. Ele é rei, ele reina, mas ele é sacerdote para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Hebreus 7, 17 e 21. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Para que não fique dúvidas a respeito de quem é a pessoa de Cristo. Reverendo André Silvério, conhecido de muitos irmãos, ele diz algo muito importante. A visão que você tem de Cristo moldará a visão que você tem da vida cristã. Uma visão distorcida de Cristo vai te dar uma vida distorcida. Uma visão correta de Cristo vai lhe dar uma vida correta. Cristo é o parâmetro de toda a vida cristã. Cristo é tudo. E Ele é a resposta para todos os anseios humanos. E, ao mesmo tempo, o único modo de viver e agradar a Deus. Se tivermos uma visão errada de Cristo, nós não seremos cristãos como Ele requer que nós sejamos, como Deus requer que nós sejamos. Imitadores de Cristo. E é possível nós vivermos na comunhão sem ser regenerados. Posso dar um exemplo? Os irmãos devem conhecem, né, muito bem. Jesus tinha 12 discípulos. Escolheu 12. A palavra de Deus diz que o Senhor concedeu dons a esses discípulos. Eles saíam pelas comunidades, realizavam milagres, sinais, prodígios. Os 12, a Bíblia não diz que um deles não conseguiu. A Bíblia diz que os 12 estavam sentados à mesa com Cristo, na mesa da comunhão. Tomavam da ceia do Senhor. No entanto, um deles era filho da perdição. Não era regenerado. Bom, o que nós precisamos ter em mente é: Cristo é o meu Redentor. Eu fui regenerado por Cristo. Os meus pecados foram remidos, ou seja, Ele pagou a minha dívida, e remir significa apagar, significa acabar, aniquilar. Se Ele pagou, não ficou nada para trás. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não sobrou nada. Não tem requício mais de pecado. Abundou o pecado, nojento, aquela coisa que você olha assim, dá nojo. Superabundou a graça de Deus, apagando o escrito de dívida. Alvo mais que a neve. É Ele que nos santifica, é Ele que nos liberta, é Ele que nos redime, é Ele, o sangue dele, purificador, suficiente para nos tornar alvo mais que a neve, santos diante da sua presença. E a ideia de santos aqui no texto sagrado não é de pessoas que não pecam, são pessoas separadas, são pessoas escolhidas, são pessoas eleitas por Deus, lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. E quando Deus olha para essas pessoas, Ele vê Cristo, para Ele mesmo ser justo e justificador dos que creem. Então Ele é o justo, Ele é o justificador daqueles que creem. Então, meus irmãos, esse texto, agora eu quero que os irmãos observem apenas esses 2 versos. Era isso que eu queria mostrar para os irmãos nessa noite. Que não há comunhão sem redenção.
Cristo precisa ser o nosso resgatador, Cristo precisa ser o nosso redentor. Sem isso, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode estar no meio da igreja, você pode estar cantando louvores, você pode estar fazendo o que for. Se você não entender quem é Cristo, se você não estiver fundamentado na esperança, na fé e no amor, se Cristo não for o teu resgatador, o remidor dos teus pecados, não tem comunhão com Ele. Você pode estar até sentado à mesa, mas nunca terá plena comunhão com o Senhor. Cristo precisa ser o nosso resgatador. Cristo precisa ser o nosso redentor. Você precisa estar firmado, fundamentado na fé, na esperança e no amor. E não deixar-se ser enganado por sofismas. Cuidado. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, verso a partir do 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Lembram-se lá? Sincretismos, ascetismos, gnosticismos, tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Tudo isso ocorria naqueles dias, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Paulo está batendo nos gnósticos. Não se deixe enganar por essas coisas. Conheça o teu Salvador, conheça o Cristo, teu Redentor, e a suficiência dele na cruz do Calvário por nós. Então, rapidamente, 3 pontos e finalizo esta palavra desta noite. Primeiro, que esses únicos 2 versículos aqui resumem toda a história aí da criação, da centralidade de Cristo, o cumprimento de toda a profecia. Lembra-se que a gente tem falado aqui? Quantas histórias tem a Bíblia? Uma história. Qual é essa história? A história da redenção. Todos os personagens, todos os fatos, todos os eventos, tudo que acontece ali é para mostrar uma coisa: quem é Deus, o que Ele fez, como Ele fez e por que nós precisamos da redenção da história. E o que levou, como essa redenção, o progresso da revelação vem acontecendo para consumar o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. É a história de Cristo. É a história da redenção. Esta é a história da Escritura Sagrada. Essa é a revelação especial de Deus para mim e para você. E então, irmãos, o que esses 2 versículos que resumem toda a obra da redenção, eles estão mostrando para nós, é que a condição natural humana, descrita nas Escrituras, é sem Deus, por conta do pecado. É de trevas, por conta do pecado. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E é isso que a Escritura quer nos mostrar. Que Deus fez tudo perfeito e fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem transgrediu a lei de Deus, e o salário do pecado é a morte. A partir deste momento, a situação do homem é trevas. A partir do momento, a condição desse homem é de condenação, é de dívida. E o salário dessa condenação é de morte. Então, hoje, apesar do monumento do Cristo Redentor, as pessoas parecem viver sem a noção de que precisam dele para serem redimidas. Fingem não conhecer a história da queda, do pecado,
e da situação atual em que elas se encontram. É mais fácil eu pensar que não tem nada, vou ficar quietinho aqui no meu canto, deixa eu aqui que ninguém me acerta. Meu irmão, sabe o que esse texto está falando para nós? Se você não fizer nada, você está nas trevas, você está no pecado. É essa condição que o pecado original nos colocou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É essa situação do homem natural sem Deus. Não tem como você ficar aqui, não, vou levando a minha vidinha, né? Deixa a vida me levar, e quando acabar, acabou, ninguém me acerta, ninguém me atira. Não, meu irmão. Você precisa de um resgatador. Você precisa do Cristo Redentor. Você precisa deste libertador. Teu estado natural, desde o seu nascimento, é sem Deus, é em trevas. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Essa é a condição natural do homem. Trevas, pecado, morte. Se você não fizer nada, você continua nesse estado. Ou melhor, se Deus não fizer nada por você, você continua nesse estado. Essa é a situação. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Logo, o texto diz, o que o texto diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos transportou, né? Ele nos libertou, né? Então, ou seja, ninguém é livre, e isso é importante que fique claro, ninguém é livre, senão você não precisaria de libertação. Eu não quero compromisso com Deus, não quero esse negócio de igreja, não quero esse negócio de ser crente, não, porque eu quero ser livre. Você é escravo do pecado, do império das trevas. Significa que tem um imperador, significa que tem alguém que domina, significa que tem alguém que manda. E se Deus é luz e não há nele treva nenhuma, logo não é Deus esse imperador. Se não é Deus, o diabo, Satanás. E não é disputa de poder, não. É um poder do império contra o outro, como se Deus estivesse ali disputando com Satanás. Que não é isso. É porque é para ele que é preparado isso. O inferno está preparado para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que não creem em Cristo como Senhor e Salvador. É a condenação do diabo. E lá sim, Deus deu poder para ele. Ele é o imperador. É ele que impera ali nas trevas. Mas tudo sujeito à soberania de Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o único poderoso. Não é disputa de poder. Mas é que Deus lhe concedeu aquele espaço, o inferno, trevas. E é ali que vão habitar todos aqueles, os diabos, seus anjos e os seus adoradores, aqueles que não têm o Cristo Redentor. É essa a situação do homem natural. É o império das trevas, onde reina o diabo. Por isso, irmãos, se essa condição natural do homem é sem Deus, é nas trevas, é em pecado, precisamos de um Redentor, um resgatador. Que a ideia é que você não consegue sair de lá. Você não consegue, essa é a segunda condição. A condição humana natural não permite sair do poder do império das trevas. É isso que o texto mostra. Precisamos de um libertador, precisamos de um resgatador. E por isso que ele diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele precisa ir lá, ele precisa te pegar e ele precisa te trazer. A pessoa que está debaixo de um império, ele está sob domínio. É uma autoridade que está acima dele. Você não consegue sair debaixo dessa autoridade. Você não consegue sair debaixo desse domínio. Você não consegue sair debaixo desse império se não tiver um poder superior capaz de resgatar, de libertar e de tirar. E ele transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você sai de um império para ir para um reino. O reino onde tem um rei, né, que reina, que está ali e que é o nosso rei. Só o poder de Deus pode conter o poder de Satanás.
E isso nos remete à história do povo de Israel. Né? Lembram-se que é uma única história? É a história da redenção. E as coisas que acontecem na história é para apontar para aquilo que Deus está fazendo conosco, por nós. O que Deus diz para o povo de Israel antes de dar a Moisés os seus mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Aquilo ali, meus irmãos, é para apontar em que estado o homem estava. É para mostrar qual era a situação do homem, escravo, numa terra onde ele era dominado, tem um poder que o domina, ele não consegue sair, ele é escravo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da escravidão, eu que te tirei do Egito, eu te transportei do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, o Senhor é o Deus do seu povo. O Senhor era o Deus do povo de Israel. Era Ele que reinava, era Ele que conduzia, e era um reino de amor. É um reino de um Deus que abençoava o seu povo, que prevalecia nos seus combates, que prevalecia nas suas batalhas, prevalecia nas guerras. Era um povo que era abençoado enquanto caminhava, não se fatigavam. Né? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É um povo que era guardado, era um povo que era protegido por Deus, era um povo que recebia o maná dos céus, era um povo cuidado por Deus. Esse é o reino de Deus, esse é o Deus que reina, esse é o Deus que cuida, é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus que preserva o seu povo, que cuida do seu povo, que o faz prevalecer nas batalhas. Mas qual foi o pecado desse povo? O povo pediu para si um rei humano. Foi isso lá que Samuel falou? Né? E que Deus falou para Samuel: calma, Samuel, o pecado desse povo não é contra você não. Esse povo está pecando contra mim, porque eles pedem um rei, enquanto eu sou o rei deste povo. E nós conhecemos as histórias dos reis de Israel, dos reis humanos, de como esse povo padeceu e sofreu na mão de reis humanos. Cristo precisa ser o nosso rei, Cristo precisa ser o nosso redentor, Cristo precisa ser o nosso resgatador. Ele precisa nos remir dos nossos pecados, e nós devemos viver submissos ao nosso rei, debaixo do seu reinado, do seu mandato. Ele fala: já não me chamo servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Nós não somos escravos, nós somos livres em Cristo, mas num reino que somos chamados a servir por amor àquele que nos tirou das trevas e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se nós não entendermos essa nossa condição, a condição que estávamos, a condição que Cristo nos colocou, meus irmãos, como vamos amar a Cristo? Como deveríamos amá-lo? Se nós não entendermos o que estava destinado a nós e a posição agora em que Ele nos coloca, aguardando pelo seu resgate total, quando viveremos eternamente na sua presença. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É isso que cantamos aqui. A nossa não é por obras, é retribuição do amor a Deus o que nós fazemos, porque Ele nos libertou do império. Então nós não temos, a nossa condição natural não permite sair do poder do império das trevas. Em terceiro e último lugar, o homem, na sua condição natural, não consegue se redimir diante de Deus, no qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Nada que você faça pode te redimir dos teus pecados. Somente Ele, nele, por Ele, são todas as coisas. Somente Cristo pode pagar a nossa dívida. Porque a nossa dívida só seria paga com a nossa morte. E essa dívida, irmãos, ela continua sobre a humanidade.
Uma coisa que nós precisamos entender a respeito, e por isso nós precisamos conhecer da antropologia bíblica, a nossa essência, como nós fomos criados, como nós fomos formados. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres eternos. Nós não morremos eternamente. A morte eterna que a palavra de Deus fala é condenação eterna, não é extinção. Ou você vai viver eternamente condenado no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, ou você viverá eternamente nos braços do Pai, no céu, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá tristeza, onde não haverá luto, só alegria. Mas nós somos seres viventes eternos à semelhança de Deus. A morte eterna é a separação de Deus, é a condenação eterna, é o inferno, tormento, dor e sofrimento. Então, o que essa passagem nos mostra é que esse escrito de dívida, que é o pecado, o salário do pecado é a morte. Quando fala morte, é essa morte eterna, ela continua sobre toda a humanidade. Nascemos debaixo da condenação do pecado. E esse pecado é a morte eterna, o salário dele que será pago. Então, o que nós precisamos urgentemente é de um Redentor que nos dê vida e vida eterna. Porque ele fala que ainda que morra, viverá. Nós morreremos. Lázaro ressuscitou dentre os mortos para morrer de novo. Porque esse é o salário do pecado, é a morte física. Mas Cristo veio para nos livrar dessa condenação, para nos dar vida. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. Precisamos de Cristo, precisamos desse Redentor, porque a dívida permanece sobre toda a humanidade, a não ser que sejamos resgatados, a não ser que esse escrito de dívida seja cancelado pela remissão. E só um pode fazer isso. Como vemos no início da liturgia, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo precisa ser o nosso Redentor, para que tenhamos comunhão e paz com Deus. Se você ainda não tem, hoje, ao ouvir a sua voz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deixa Cristo ser o seu Senhor. Deixa Cristo ser o seu Redentor. Para que ele te liberte do império das trevas e te transporte para o reino do seu Filho. O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Deus, nós queremos te agradecer pela tua rica palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, pela suficiência que temos em Cristo Jesus. Cristo é tudo em todos. Ele é a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foi consumado o nosso escrito de dívida. Ó Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Cristo é o nosso libertador, é o nosso redentor. Ó Deus, obrigado pelo teu grande amor ao enviá-lo por nós. E obrigado porque hoje ele está sentado à tua direita, reinando em majestade, soberano, sobre toda a tua criação. Ó Deus, que um dia ele voltará para nos resgatar definitivamente, que possamos estar preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Abençoa-nos, ó Pai, que a tua graça seja sobre nós, sobre todo o teu povo, sobre todos que estão te ouvindo essa palavra nesta noite, ó Deus. Que ela alcance os corações daqueles que ainda não foram libertos pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Vamos cantar a certeza do crente ao som do hino. Peço que os irmãos coloquem de pé para entoarmos o hino 105. Da luz
que nos transforma, que nos muda. E o Senhor Jesus é a nossa luz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque é o Senhor que nós queremos continuar adorando e buscando, embora, Senhor, saibamos que somos pecadores, e é por isso, Senhor, que queremos chegar cada vez mais perto do Senhor, da tua vontade, lendo a tua palavra, buscando, Senhor, nos santificar a cada dia. Ó Deus, que o Senhor, que por meio dessa palavra maravilhosa, Pai, que a tua palavra, Deus, que possa realmente transformar os nossos corações, ó Deus, e nos ajudar, Senhor, a reconhecermos que não somos nada sem Ti, que para sermos crentes fiéis, ó Deus, precisamos e dependemos totalmente do Senhor. Como uma criança, Senhor, depende do seu pai, da sua mãe, ou do seu cuidador para sobreviver, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, neste dia, Pai, toque no coração daqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, uma experiência com o Senhor. Que o Senhor ajude, ó Deus, a essa pessoa a ter este encontro com o Senhor, e que sabemos, ó Deus, que a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que estiver caído, ó Deus, que possa ser levantado pelo poder da tua palavra, ó Deus. Que não venha olhar para homens, ó Deus, mas que venha olhar para Cristo, porque Cristo, sim, sacrificou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. É em nome de Jesus que nós te louvamos e nós te glorificamos. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, me ajuda a continuar sendo tua serva, me ajuda, Senhor, a continuar te glorificando, mesmo, Senhor, em momentos difíceis, de luta, de dor, ó Deus, que eu não venha blasfemar contra ti, mas que eu venha te glorificar e te exaltar, e que eu tenha, Senhor, plena confiança e esperança, porque o porvir, ó Pai, nós sabemos que a salvação em Cristo, que é glorificar juntamente com outros santos do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e em paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus bendito e eterno, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja do Senhor, e sobre todo o teu povo, ó Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.